Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos uma solenidade, a solenidade da Ascensão do Senhor. E até quando ouvirmos o Evangelho da Missa, não vamos ouvir leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus, mas conclusão do Santo Evangelho segundo São Mateus, porque o Evangelho termina precisamente com o relato da Ascensão. E é um Evangelho breve que fala que Jesus subiu em corpo e alma para o céu e deixou de estar visível entre nós, né? E juntamente com a Ascensão dá-se um mandato apostólico universal, né? Diz assim Jesus: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Né? Ide, eu estou convosco. Ensinai tudo aquilo que vos ensinei, que vos transmiti da parte de Deus Pai. Né? Últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu. Não são uma despedida, são um envio. Né? Os discípulos estão diante de Jesus ressuscitado e diz o Evangelho que alguns adoram, outros ainda duvidam. Também nós estamos muitas vezes assim, entre fé e dúvidas, entre entusiasmo e medos, dificuldades. E Jesus não espera que sejamos perfeitos para nos enviar. Envia-nos como somos. Aliás, de algum modo nos diz que seremos santos, que cumpriremos a vontade de Deus, como todos os santos, pois se cumprimos a nossa missão que Ele nos dá ao enviar-nos. E o tema central, me parece, deste Evangelho é que somos enviados e a missão é para cada um de nós. É para toda a Igreja, mas da Igreja somos nós, por isso é para cada um de nós. É interessante que não é um conselho. Jesus não diz, olha, se quiserem vão e se quiserem evangelizem. Não, diz, ide. E envia é um mandato. Jesus afirma, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e a missão não apoia-se nas nossas capacidades, mas apoia-se na sua autoridade. De algum modo, é Jesus que nos envia, é Jesus que nos fala, de algum modo não, é assim mesmo, é Jesus que nos envia, é Jesus que fala através de nós, ou o Espírito Santo que fala através de nós, nos fala a falar de Cristo, etc. É Jesus que leva para a frente a sua Igreja. O cristianismo é para ser anunciado. Necessitamos anunciar o Evangelho ao mundo de hoje, onde vivemos. E como dizia o Papa Francisco, pois toda a evangelização tem algo de artesanal. Não podemos estar à espera de constituições ideais, de ter uma grandes técnicas oratórias. Né? Temos que falar de Deus, primeiro com o nosso exemplo, depois com a nossa palavra, uma palavra oportuna, que aproveitamos as ocasiões que a vida nos dá, para dar esse testemunho da ressurreição, como fizeram os primeiros cristãos. E quando às vezes temos dúvidas, né, como é que eu dou testemunho, Senhor, de Ti, pois é o momento de invocar o Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda-nos a dar a conhecer a Cristo, a dar a conhecer todos os seus ensinamentos, põe na nossa boca palavras oportunas e só o Espírito Santo pode tocar no coração das pessoas que nos ouvem. Né? Primeiro pedimos ao Espírito Santo identificar-nos com Cristo, sermos bons cristãos e depois saber dar testemunho. Todos nós temos experiência que às vezes estamos num grupo de amigos, um grupo de familiares, pessoas conhecidas e de repente alguém diz alguma coisa que não corresponde à verdade, algum ataque à Igreja, alguma má compreensão da doutrina cristã e nós percebemos, eu devia dizer alguma coisa, mas às vezes pensamos, mas não tenho nada para dizer, o que é que eu vou dizer? É o momento de invocar o Espírito Santo e dizer, olha, isso não é bem assim. Isso não é bem assim. Às vezes as pessoas quando estão em grupo são um bocadinho covardes, não vamos explicar se não querem entender, mas não podemos deixar de dar testemunho da fé. Não podemos omitir-nos, não podemos ficar calados, não podemos encolher-nos. Né? Não é isso que Jesus nos pede, por isso dar testemunho. Não vamos explicar a quem não quer entender, mas vamos defender a nossa fé. Vamos dizer que é razoável crer. E reparem que hoje em dia, qualquer pessoa que assume, às vezes, as coisas mais estranhas, né? As pessoas respeitam.
a pessoa, este fulanito assumiu tal coisa, ou fulanita assumiu tal coisa, pronto, temos que respeitar, excepto quando o cristão assume que é cristão. Parece que aí não se aplica a mesma regra. E nós temos que, assim como respeitamos todas as pessoas, mesmo sem concordar com as suas opiniões, com as suas afirmações, pois também temos que exigir que nos respeitem, evidentemente, né? E assim como qualquer pessoa por aí anuncia aquilo que pensa que é o caminho da felicidade, sei lá, eu penso um vendedor de telemóveis, não tenho nada contra os telemóveis, mas o vendedor de telemóveis, quando faz propaganda do telemóvel, depois entusiasma a pessoa a comprar o telemóvel, de algum modo diz, não podes ser feliz se não compras um telemóvel, etc. Pois isto nós sabemos que não é assim, porque o telemóvel não enche o coração. No entanto, quando anunciamos a Cristo, sim que é verdade. É o sentido da vida das pessoas, é o sentido da nossa vida. Cristo ressuscitou e um dia nós ressuscitaremos também, né? A missão não é pesada, é bela e entusiasmante, mas requer uma condição, que estejamos unidos a Cristo, que cuidemos a relação com Ele, no modo especial, através da oração, dos sacramentos, do conhecimento da sua doutrina. Se estamos unidos a Cristo, então falaremos dele. Falaremos dele em primeiro lugar, volto a dizer, com o nosso exemplo, e depois também com a palavra oportuna. E quando não sabemos o que dizer, já sabemos que há um truque fantástico, truque entre aspas, né, que é invocar o Espírito Santo e dizer alguma coisa, e descobriremos que às vezes o Espírito Santo tanto faz o que digamos, convém dizer uma coisa com começo, meio e fim, mas o Espírito Santo, a verdade é que atua através de nós, e se invocamos é capaz de tocar o coração das pessoas, não nós, não as nossas palavras, mas o Espírito Santo servindo-se das nossas palavras como instrumento. Não precisamos fazer coisas extraordinárias para evangelizar. Às vezes o sorriso, uma conversa, um exemplo coerente, um dizer, olha, isso não é bem assim. Se quiseres, depois explico-te. As pessoas têm uma grande sede de ouvir falar de Deus, da verdade, do bem. E mesmo que tenham procurado a felicidade, ou procurem a felicidade onde ela não está, chega um momento que as pessoas não aguentam mais, necessitam, né, ouvir essas palavras de vida eterna, né, que só Jesus possui, né, e que nós, os cristãos, pois estamos chamados a transmitir, né, isso é evangelizar. Né. A alegria de ajudar alguém a aproximar-se de Deus, não há nada que dê tanta alegria nesta vida como ser instrumento nas mãos de Deus para aproximar uma pessoa dele. Né. E quantas vezes as pessoas agradecem e às vezes não, mas muitas vezes agradecem e de algum modo recordam, não é? Pois que descobrimos, ao dizer aquelas palavras, depois descobrimos que a sua vida tem sentido, que as dificuldades têm sentido, que a vida não acaba no cemitério, não é? que um dia, no dia a morte não é o fim de tudo, é o chamamento de Deus. Não é? Os primeiros cristãos enfrentaram dificuldades enormes, mas estavam cheios de alegria e confiança no Espírito Santo. Este livro que tanto, o livro dos Atos dos Apóstolos, faz tanta referência ao Espírito Santo. É um livro que nos acompanha agora no tempo pascal, não é? E a missão dá sentido à nossa vida. Percebemos porque é que nascemos, não é? Para dar testemunho da verdade, para identificar-nos com Cristo, para cumprir a vontade de Deus e para ajudar tanta gente a chegar ao céu. Não é? Eis que eu estou convosco todos os dias até ao fim dos tempos. Não estamos sozinhos. Jesus acompanha-nos sempre. E por isso não nos deixaremos paralisar pelo medo se confiamos que tu, Jesus, estás connosco. Não é? O medo de falar de Deus, o medo de não ser aceite, o medo de ser desprezado, de ser posto de parte. Mas é muito importante que superemos esses medos, porque sem fazer coisas estranhas, com naturalidade, temos que dar esse testemunho cristão. Aliás, as pessoas admiram pessoas coerentes, né? Não pessoas que ora dizem uma coisa, ora dizem outra, ora comportam-se de um modo, ora comportam-se de outro. Né? Jesus, eu percebo que esta missão é para mim também. Será que eu não podia ter falado de ti a este amigo, aquela amiga? Será que às vezes não me deixo levar por uma coisa que nós, portugueses, estamos sujeitos com facilidade, que é os respeitos humanos, que é uma expressão às vezes difícil de compreender, mas que significa a vergonha de portar-se bem. Nós, como somos conhecidos por um povo delicado, um povo que não fala aos berros, e desculpe qualquer coisinha, de repente isso tem vantagens, mas depois tem os seus inconvenientes. Pode-nos entrar essa vergonha de portar-nos bem, dar testemunho, essa covardia, às vezes não dizer aquilo que é a verdade, com caridade. Não se trata de ofender ninguém. E o próprio tom da nossa voz, não podemos mostrar irritação ou defender a fé,
Mas temos que ser fortes. Dizer, olha, isso não é bem assim. Se queres, eu explico-te, mas isso não é bem assim. Olhamos para Maria. Ela levou Cristo ao mundo com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua naturalidade, né? Viveu sempre disponível à vontade de Deus. Pois ela que nos ensina, Maria, a dizer sempre que sim a Deus, sem medo, a levar Jesus aos outros e a pensar que este mandato apostólico universal que ouvimos hoje na festa da Ascensão, na solenidade da Ascensão, é dirigido a cada um de nós. O Senhor nos diz, tu que estás a ouvir-me, vai pelo mundo inteiro, vai pelos sítios onde te pus neste mundo, prega o Evangelho com o exemplo, com a palavra, com a amizade, com a alegria, com a paz, com o perdão, com a serenidade, tantas coisas. Né? Mas prega o Evangelho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.